Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma noite nessa live da Fraterna, essa casa maravilhosa que nos acolhe tão graciosamente, tão maravilhosamente e nos deixa tão à vontade para passar os nossos recadinhos para os nossos amigos, né? Bom, antes da gente começar a falar sobre o assunto da noite, vamos aos pequenos recados. Dia 30/11, segunda-feira, às 19 horas, nós faremos uma live sobre o lançamento do livro Autocura, Mente e Corpo em Equilíbrio, né? Será lançado na Fraterna no dia 9/12, com o autor Celso Santos autografando os livros, tá? Então a gente recomenda que, como será numa quarta-feira, a live é sempre limitada a 25 pessoas dentro do salão. Quem tiver interessado em garantir o seu exemplar, vai ter um custo de R$20 e poderá fazer a reserva através do WhatsApp da Fraterna, que é 3644-8610 com a Edi, tá? E aí você já faz a reserva e no dia da live, no dia 9/12, você vai ter o prazer de receber o livro diretamente das mãos do autor, Celso Santos, o qual eu sempre utilizo de um dos livros dele para mensagens, né? É o livro Eu Sou Capaz, né? Eu sempre gosto de utilizar esses livrinhos dele para mensagem, que é muito gostoso, né? E então, na semana que vem, você retira o livro em loco com a assinatura do autor, tá bom? A partir da semana que vem também, nós vamos estar fazendo uma Black Friday na nossa livraria, né? A Black Friday normalmente é quinta-feira, né? Na sexta-feira, né? Friday. Sempre de sexta-feira, mas a nossa vai ser Wednesday Friday. Vai ser numa quarta-feira, que vai ser na próxima presencial que nós vamos ter. Nós vamos começar também a fazer um preço especial dos nossos livros, para que vocês também tenham como uma opção a mais, um presentinho de final de ano, né? Como a gente fez no ano passado, só que esse ano vai ser de uma forma um pouco diferente. Vai ser de uma forma virtual, né? Domingo, nós vamos ter a presença da Ana Cláudia e da Regina no nosso Evangelho Dominical, que também nós estamos pedindo a reserva da presença, porque também são só para 25 pessoas, tá bom? Então vamos lá, recados dados, vamos mãos à obra. Bom, gente, o tema que eu me propus a falar hoje é honrai o vosso pai e a vossa mãe, tá? Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir que vocês fechassem os seus olhos e vamos começar com a prece. Deixa eu botar uma musiquinha para a gente harmonizar. Então vamos fechando nossos olhos, nos conectando ao plano maior. Vamos agradecendo ao nosso Pai, nosso Criador. Vamos agradecendo ao nosso querido amigo, nosso mestre, nosso irmão Jesus, por tantos ensinamentos deixados através do seu Evangelho de amor. Que possamos, Pai, estar com os nossos amigos espirituais, nos orientando, nos intuindo, para que possamos dar o melhor de nós dentro dessa live. Pedimos ainda, Pai, que intercedeis junto àqueles nossos irmãos que estão passando por essa situação, por essa pandemia, por tantas tristezas nesse momento, perdas de entes queridos, parentes que às vezes não podemos nem nos despedir. Então lhe rogamos, Pai, do fundo do coração, permita que essas pessoas se recuperem rapidamente e estejam em nosso convívio novamente. Sabemos que muitos estão em provas e expiações. Porém, lhe pedimos, Pai, que faça menor os seus sofrimentos, que eles possam ter o merecimento de se curarem, para juntos
evoluirmos e estarmos novamente no caminho, na trilha do bem. Pedimos ainda, Pai, cuide de todos nós, de nossa casa, dos nossos amigos, de nossos grupos de trabalho, dos nossos trabalhadores, dos nossos assistidos. E que possamos, Pai, estar sempre em Seu nome, divulgando esses ensinamentos maravilhosos que tivemos através de vosso Filho querido, Jesus. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Bom, mais uma vez, deixa eu desligar o som, que não a gente vai ficar ouvindo musiquinha até o final da noite aqui, né? Bom, gente, o tema que a gente escolheu hoje para passar para vocês é honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde o recebimento do Decálogo de Moisés, aproximadamente 1250 anos antes de Cristo, e narrado no Êxodo, no capítulo 20, versículos 12, que nos diz assim: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Reforçando esses ensinamentos que foram recebidos nas tábuas do Decálogo de Moisés no Monte Sinai, nós também temos escritos nos Evangelhos de Jesus, através de Marcos, no seu capítulo 10, versículo 19, Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19, alguns dos mandamentos mais importantes. Como assim? Muitos dos quais nós sabemos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. E o único mandamento que nos foi, inclusive, colocado uma causa de mérito, de benefício, de recebimento, é honrai o vosso pai e a vossa mãe, e assim herdaríamos a terra, né? O único o mandamento onde a gente tem um benefício de troca, né? De recebimento, de méritos, né? Mas antes de tocar propriamente dentro desse tema do Evangelho, eu gostaria de narrar uma pequena história que eu acho muito bonita. É uma história que com certeza vai nos tocar profundamente. Ela se chama A Caderneta Vermelha. Eu estou com uma cadernetinha vermelha aqui na mão, justamente por conta disso, né? Eu vou começar narrando diretamente como está no conto, tá? O carteiro entregou o telegrama. José Roberto não agradeceu, e enquanto abria o envelope, uma profunda ruga sulcou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas no telegrama. Seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. José Roberto continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração. Nada. Era como se houvesse morrido um estranho, porque de nada sentia ele pela morte do seu velho. Com um turbilhão de pensamentos confundindo-o, ele avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi, vencendo os silenciosos quilômetros de estrada, enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, não queria ir ao funeral, e se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que o pai e o filho não se davam bem. A coisa havia chegado
ao final, em que, depois de uma chuva de acusações, José Roberto havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, o casamento, telefonemas à mãe pelo Natal, pela passagem do Ano Novo, pela Páscoa. Ele havia se desligado da família totalmente. Não pensava mais no pai. E a última coisa na vida que ele desejava era ser parecido com o pai. O velório, poucas pessoas. A mãe está lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois, ele viu o corpo sereno envolto por um lençol de rosas vermelho, como as que o pai gostava de cultivar. José Roberto não verteu uma lágrima sequer. O coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, de um estranho, de um... O funeral, o sabiá cantava e o sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite. Beijou-a e prometeu que voltaria, trazendo netos e esposa para conhecê-la. Agora ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos e nem tampouco para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão. E lhe disse: há mais tempo você poderia ter recebido isso, disse-lhe a mãe. Mas, infelizmente, só depois que ele se foi, eu encontrei entre os guardados mais importantes. Foi um gesto mecânico que, minutos depois de começar a viagem, ele meteu a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a curioso. Páginas amareladas. Na primeira ao alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. E ela dizia: nasceu hoje o José Roberto. Quase 4 quilos, meu primeiro filho. Um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, senti um aperto na boca do estômago, misturar de dor e perplexidade, pois as imagens do passado ressurgiam firmes e atrevidas como se acabassem de acontecer. Virando a página, hoje meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu o vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar, por ter sido obrigado a ajudar a meu pai. Mas para meu filho eu desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Virando outra página, Roberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá, mas ele merece, porque é estudioso e esforçado. Farei um empréstimo e espero pagar com as minhas horas extras. José Roberto, lendo, mordeu os lábios. Lembrava-se da sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? É duro para o pai castigar um filho, e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para o seu próprio bem. E foi assim que eu aprendi a ser um homem honrado
e esse é o único modo que eu sei de ensiná-lo. José Roberto fechou os olhos e viu toda a cena quando, por causa de uma bebedeira, tinha ido para a cadeia. E naquela noite, se o pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos, teria sido diferente. Lembrava-se do automóvel retorcido e manchado de sangue, que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam, com ora curtas, ora longas anotações, cheias de respostas que revelavam o quanto em silêncio e amargura o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada. Momento da solidão, num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir as suas dores. O mundo esperava que fosse durão, para que não o julgassem nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora José Roberto estava tendo a prova que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração tão terno e tão cheio de amor. Abrindo a última página, acredito que aquela do dia em que ele havia partido. Deus, o que fiz de errado para o meu filho me odiar tanto? Porque eu sou considerado culpado se nada fiz, se não tentar transformá-lo em um homem de bem? Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar, por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois não havia mais anotações, e as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José Roberto fechou depressa a caderneta e o peito doía. O coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Ele nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou aflito e saiu quase correndo, porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia no céu e mais um dia começava. Honre seu pai para que os dias da sua velhice sejam tranquilos. Certa vez, ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundidade que ela tinha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis, sem valor, como as embalagens que são atiradas no lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor e alegria, despreocupação e vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo o havia envelhecido. Estava fatigado e também tinha se tornado pai, aquele falso herói. E, de repente, no jogo da vida, ele era o pai e os seus atuais, os contestadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, a luta pela sobrevivência, a sede de passar os fins de semana longe da cidade grande e a vontade de mergulhar no silêncio, sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre os seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuariam o seu nome. Justamente ele, que se considerava o mais completo pai da terra. Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra, numa derradeira lição de humildade.
quis gritar, erguer, procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo. Encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho no jardim de uma casa. O sol acabava de nascer. Então, José Roberto acariciou as pétalas, lembrou-se da mãozona do pai podando, adubando e cuidando com amor. Por que nunca tinha percebido tudo aquilo antes? Uma lágrima brotou como orvalho. Erguendo os olhos para o céu dourado, de repente, sorriu e desabafou-se numa confissão aliviadora. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não quereria ter tido outro pai que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por haver sido tão cego. Que reflexão interessante e maravilhosa, né? Confesso a vocês que na primeira vez que eu a ouvi, que ali caí em prantos, como a maioria que acredito que estejam fazendo agora, né? Eu, quando estava preparando essa palestra, não deixei de imaginar. Quando eu vejo essa parte do Evangelho, eu não consigo imaginar outra cena a não ser a história contada dessa fábula contada da caderneta vermelha, né? Então, quando me veio fazer esse tema de honrar pai e mãe, que é um dos temas bastante complexos da gente analisar dentro do Evangelho, me veio também de contar essa história, né? Bom, em primeiro lugar, honrar pai e mãe. O que a gente deve entender por honrar, né? Quando a gente busca dentro do dicionário, no Aurélio, no Google, qualquer outro, a gente tem várias definições. É uma palavra tão curta, com tanta definição. Vamos lembrar algumas delas. Conferir honras a alguém. Uma das citações. Outra seria dar crédito ou merecimento a alguma coisa ou alguma pessoa. Exaltar. Levar às alturas. Glorificar. Tornar digno. Enobrecer. Engrandecer. Manter-se fiel a. Pagar. Quitar uma dívida assumida. Fazer sentir ou sentir orgulho. Lisonjear. Bom, no decorrer da leitura que eu vou fazer do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, eu gostaria que vocês refletissem qual destes sinônimos se encaixa melhor naquilo que nós vamos ler. Conferir honras, dar crédito, merecimentos, exaltar, levantar, glorificar, tornar digno, enobrecer, engrandecer, manter-se fiel, pagar, quitar uma dívida, fazer sentir orgulho, lisonjear. Vamos analisando cada frase que nós vamos lendo para ver aonde a gente vai encaixar a palavra honrar, para que a gente consiga identificar o que seria honrar o pai e mãe. No capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe, tem um título, um subtítulo dos 3 que contém o capítulo, que se chama piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar o nosso pai, sem amar a nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Começamos já achando um local para conseguir colocar um daqueles sinônimos, né? Com essa palavra, ou com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão, a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles. De uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe.
e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. E Kardec continua. Deus pune sempre de uma forma rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar pai e mãe. Não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. A gente dificilmente pensa nisso, né? A gente sempre acha que é obrigação dos pais cuidarem dos filhos, mas a gente nunca pensa que é obrigação dos filhos retribuir aquilo que os pais lhe fizeram, né? E é também assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na sua velhice e cercá-los de solicitude como eles fizeram conosco quando da nossa infância, né? Todos nós temos uma única certeza, que todos envelheceremos. E como é que será a nossa velhice? Será que nós vamos estar bem preparados para vencer a nossa velhice? Será que nós vamos ter alguém para nos ajudar, os nossos filhos, que possam nos ajudar, né? Colaborar conosco? Porque a gente sabe muito bem que o que a gente ganha atualmente, enquanto trabalhamos, se tornará muito melhor depois que nos aposentarmos, né? Porque aquilo vai sendo reduzido de uma forma que muitas vezes, eu já vi vários casos de pais que ganhavam muito bem e nos finalmente da sua vida acabaram passando até por privacidades, né? E muitos deles, inclusive, nem ao menos falavam para os seus filhos nem sabiam disso, né? O pai passando privacidade e o filho não sabia. Por quê? Porque o pai achava que era obrigação única e exclusivamente dele se manter, se cuidar, né? E quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita, a gente vai vendo que muitas coisas que acontecem conosco, a gente pode ir modificando durante a nossa vida. A gente pode ir fazendo melhor. A gente pode se fazer viver melhor. Todos os ensinamentos deixados por Jesus, né? Principalmente com os pais que são sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial, né? Será que cumprem esse mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para que eles não morram de fome? Para pensar, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu dou um pouquinho para meu pai, lá e para minha mãe, eles tendo um pouquinho para eles comer, tá bom, né? Agora, não é só de comer de pão que vive o homem, como dizia, né? Não só de pão vive o homem, né? E a gente sabe que é muito bem disso, né? Principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. É assim que a gente tem que pensar, né? Os pais não devem morrer de fome, porque nós temos que assessorá-lo por todo o resto da sua vida. Enquanto muitos desses filhos não se privam de nada, né? Colocam os velhos, às vezes, em ínfimos cômodos no fundo da casa. Quantos pais a gente conhece que moram numa edícula no fundo da casa do filho? Não são poucos, eu já vi vários, né? Enquanto eles reservam para si o que há de melhor e de confortável. Por quê? Porque consideram que os pais vão atrapalhar. Eles vão atrapalhar a sua vida social. Eles não podem mais ter uma vida social ativa, eles não podem receber mais ninguém. Por quê? Porque o pai fica atrapalhando, fica andando pela sala, porque está idoso, e porque fica pedindo coisas, e porque fica atravessando para ir ao banheiro. E acaba se sentindo incomodado pelos pais e acabam colocando os pais, quando não numa edícula no fundo do quintal, muitas vezes em locais até piores, né? Às vezes não querem pagar uma casa de repouso boa para que os pais tenham um fim de vida mais com dignidade e acabam colocando em um lugar qualquer. E muitas das vezes, né, começam visitando-os uma vez por semana, depois a cada 2 semanas, depois a cada 1 mês, depois a cada 2 meses, depois a cada 1 ano. Vez ou outra, lembram-se do aniversário do velho e vão lá levar um par de meia, né? Ou no dia dos pais, ou no dia dos avós, né? Isso me lembra uma história de uma música do que cantava o Sérgio Reis, que eu não sei se muitos de vocês conhecem. Conta uma história muito bonita, eu já havia ouvido essa história quando eu morava no interior de Minas, lá em Itajubá.
Essa música se chama-se Couro de Boi. Eu acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido, principalmente aqueles que gostam de música raiz, né? Música sertaneja de raiz. Que ela conta a história de um casal que tinha um filho e que por conta da esposa não se dar bem com o pai do rapaz, pediu que o marido o colocasse para fora. E ele, pegando uma pele de boi, né? Um couro de boi, deu para o seu velho, para que o velho se abrigasse aonde quer que ele fosse passar os restos do seu dia. Triste, né? Mas triste, pior, continuando a história, essa história dessa música, é que o netinho, que tinha 8 anos, o filho daquele que colocou para fora, saiu correndo atrás do avô. E lhe pediu metade daquele couro. O velho ficou assim, né? Por que você vai querer metade desse couro que seu pai me deu? Ele falou, porque um dia ele também vai ficar velho. E se eu me casar e a minha esposa quiser que eu o mande embora, eu darei essa metade para ele. Olha que triste realidade, né? É uma coisa que quando a gente ouve essas músicas no interior, quando as pessoas vão do interior, que fica tocando assim nas calçadas, tocando viola, tocando uma sanfona, e a gente fica ouvindo essas músicas, dá uma lembrança assim muito gostosa e triste ao mesmo tempo, né? Uma lembrança gostosa por a gente estar vivenciando essas histórias que buscam ter um fundo de realidade, né? Mas é muito triste da gente ver, né? De analisar. Continuando nas narrativas da codificação de Kardec, ainda bem que não o fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhe resta de vida com responsabilidade de realizarem os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir aos filhos jovens e fortes. Será que a gente não faz isso também? Quando a gente deixa nossos velhos dentro da nossa casa, a gente não os obriga a fazer as coisas para nós, tratando-os não como pais e como empregados? Para pensar, né? Continuando. Será, Kardec analisando, hein? Será que a mãe lhes vendeu o seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhe proporcionar tudo o que necessitavam? A gente não chega a analisar porque a gente nem lembra, né? Nós éramos tão pequenos. Como é que iríamos lembrar de tantas coisas se alguém não nos relembrasse? Se alguém nos colocasse na memória, seu pai e sua mãe te faziam isso, te faziam aquilo, né? Mas a gente sabe que fomos agraciados com o carinho desses nossos pais, né? Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pais pobres. Eles devem também, o quanto puderem, dar pequenas alegrias, amabilidades, cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Lembra quando eu falei que a gente ia encaixando os substantivos dentro de cada frase que a gente vai lendo? É uma dívida impagável. Então, se a gente fizer alguma coisa pelos nossos velhos, estamos apenas pagando parte dos juros. Porque tanto fizeram por nós, e continuando Kardec. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentavam na sua fragilidade, aos que com a vida material lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Muitas vezes a gente ouve, inclusive, falar de pais que se privam das coisas, né? A gente via muito isso no interior também. Quando pais que tinham famílias grandes, muitos filhos, primeira coisa que eles fazem, o que é?
Eles servem os filhos. Se sobrar, eles comem. Né? Por quê? Primeiro eles pensam no filho. Primeiro eles pensam na sua prole, para depois eles pensarem neles. Né? Será que a gente vai ser retribuído assim? Tomara que sim. Né? A gente, graças a Deus, temos filhos que criamos bem, né? E que temos certeza que um dia não nos abandonarão. Mas a gente tem que pensar de todos os modos e jeitos. Né? Continuando nas narrativas de Kardec, nunca devemos esquecer que colheremos daquilo que plantamos. É verdade que certos pais se esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los e não a nós, filhos, que talvez tenhamos esse merecimento de nossos pais, né? Nós pedimos para que nossos pais fossem assim. Quando a gente estava no plano reencarnatório ainda, a gente escolhe tudo que a gente está passando por aqui. A gente escolhe ter os pais que temos, a gente escolhe os filhos que temos, a gente escolhe a moradia que teremos, a gente escolhe tudo aquilo que seremos, inclusive pelo que passaremos na nossa vida. Né? Dizem que não é por acaso que nós escolhemos estar aqui nesse momento dessa pandemia. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Né? E acredito que muitos de vocês também não. Né? Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, e quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais, e os pais em relação também aos filhos. Né? A gente sabe mesmo de pessoas que foram da nossa convivência, pessoas que frequentaram os nossos ambientes e que hoje estão dependendo dos pais. Né? Os pais ficaram com saúde boa e o filho está passando por privacidade. Né? O filho teve problema, o filho teve um AVC, não consegue se mexer na cama, e quem continua cuidando deles é o pai, é a mãe. Né? Então a gente nunca pode prever aquilo que vai acontecer. Né? A gente sabe que tudo o que acontece conosco é fruto daquilo que nós plantamos. As sementes nós escolhemos. Nós tivemos a possibilidade de escolher a semente que nós quisermos plantar. Agora nós vamos ter que ter como colher. Porque se plantamos, temos que colher. Ninguém vai querer plantar espinhos e colher morangos. Jamais, né? Já aprendeu isso aí muito bem. Continuando Kardec. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com os seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo. Por quê? Então, a falta de caridade junta-se à ingratidão. Para pensar, né? Na hora que deitar a cabeça no travesseiro, vamos começar a relembrar esses tópicos que nós estamos revendo aqui. Disse Deus: honrai teu pai e a tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a vida celeste? Boa pergunta, né? Mas tem explicação. Porque o povo hebreu naquela época ainda não compreendia a vida futura. A sua visão não se estendia além dos limites da vida corpórea. E por isso deveriam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, as ideias estavam mais desenvolvidas e Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: o meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que recebereis as recompensas das vossas obras. Né? Tanto é que Jesus teve que voltar a reencarnar aqui conosco há 2000 anos atrás
para modificar um pouco esse entendimento que Moisés teve que passar para os hebreus naquela época, por conta do que eles eram capazes de interpretar e de entender naquele momento. Eles não conheciam a vida futura, né? E Jesus já veio nos ensinar que nós teremos essa recompensa, sim, mas porque não é aqui que estamos para ser felizes. Aqui nós vamos aprender como ser feliz, de acordo com as nossas atitudes, que nós vamos buscar essa felicidade, que nós vamos merecer, fazer merecer essas oportunidades, né? E com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. E assim, quando Jesus lhe recomenda que se cumpra o mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas sim o reino dos céus. Né? Então, gente, é uma boa reflexão para que a gente tenha essa noite, né? E no decorrer da nossa vida. Né? Então, vamos falar, vamos curtir, vamos abraçar, vamos beijar, vamos sentir e amar todas as pessoas que a gente pode ver e tocar, inclusive os nossos pais. Gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido, por terem participado dessa live. Eu espero que tenha ajudado um pouco no desenvolvimento que nós temos que ter nesse plano, né? Nessa escolinha da vida que estamos vivenciando, e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos que foram deixados através dos discípulos de Jesus, através de ouvirem as suas palavras e transcreverem através do seu evangelho e, há 160 anos atrás, ser transcrito por Allan Kardec. Muito obrigado a todos, que vocês tenham um excelente final de semana, que vocês aproveitem bem esse final de semana, porque é um final de semana de eleição aqui na capital, né? Vamos escolher bem, para depois não nos arrependermos, né? Vamos fazer o nosso voto consciente e aguardamos vocês no domingo também, que não sei se ainda tem reservas de lugares para o nosso evangelho dominical, mas se você ainda não se inscreveu, o nosso WhatsApp é 3644-8610. Vocês podem fazer a sua reserva com a ID, tá bom? Um excelente final de semana para todos vocês e que possamos estar juntos novamente numa próxima live. Fiquem com Deus, que assim seja, graças a Deus.